E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a decisão do Ministério Público. Falamos um pouquinho na live que tivemos ali com o Dr. Victor Bellini, que ele atuou brilhantemente nesse caso, e eu vim comentar um pouquinho com vocês aqui, já tendo lido toda a nossa legislação relativa a 13.643, que é a nossa lei de regulamentação. Vamos falar um pouquinho como isso se dá na prática, como foi o caso aqui dessa decisão do Ministério Público do Estado de São Paulo. A decisão do Ministério Público do Estado de São Paulo foi uma decisão em um caso de denúncia anônima de exercício ilegal da medicina. A profissional foi denunciada anonimamente por exercício ilegal da medicina porque ela estava aplicando injetáveis, botox, preenchimentos. Na ocasião, o Ministério Público visava apurar a denúncia de que a profissional fazia procedimentos privativos dos médicos. Essa foi a denúncia, que aquele procedimento que ela fazia, o botox, o preenchimento, as injeções, não poderia ser feito por ela porque era ato privativo dos médicos. Qual era o procedimento em questão? Injetável, que é diferente de invasivo. O invasivo está lá no artigo 4º do ato médico como ato privativo dos médicos. Os injetáveis não, muito pelo contrário. Houve um veto sobre os procedimentos injetáveis. A lei do ato médico queria trazer essa necessidade da prescrição médica, mas ele foi vetado. Então, todos os profissionais habilitados, desde que não infrinjam a lei do ato médico, podem fazer sim os procedimentos injetáveis, sem a necessidade de prescrição médica. É isso que o veto quis dizer. E aí, nesse caso, a defesa, então, se posicionou de forma brilhante, né? Que o doutor elaborou ali, de acordo com o ato médico, essa explicação que eu estou dando para vocês, que os procedimentos invasivos são aqueles que atingem até mesmo o órgão por meio de orifícios ou cavidades naturais do corpo. E já os injetáveis são procedimentos nos quais são aplicadas substâncias ou medicamentos devidamente registrados pela Anvisa, tanto em epiderme quanto em derme e tecido subcutâneo, não atingindo a órgãos. Então, o Dr. Victor Bellini conseguiu comprovar para o Ministério Público do Estado de São Paulo que esses procedimentos não infringiam a lei do ato médico, porque não se tratavam de procedimentos invasivos, e sim de procedimentos injetáveis. Inclusive, muito cuidado com essa nomenclatura. Quando você for falar dos procedimentos, não diga que são procedimentos invasivos, porque não são. E se forem, você não pode fazer, porque são atos privativos do médico, de acordo com o artigo 4º lá da lei do ato médico. Procedimentos injetáveis, você pode. Com produtos e substâncias devidamente registradas na Anvisa, tá tudo bem. E aí, para rebater essas acusações, o Dr. Victor Bellini elaborou toda essa explicação para o Ministério Público acatou, entendeu que era isso mesmo e arquivou o processo. Porém, a vitória não foi fácil. Aqui a gente falando aqui parece que foi tudo mil maravilhas, né? Vamos lá arquivar o processo e tudo mais. Não foi uma vitória fácil, houve 3 elementos determinantes nesse processo e nós vamos falar deles aqui. Você precisa saber quais foram esses 3 elementos extremamente importantes para essa vitória do Dr. Victor. Primeiro, formação profissional. A profissional comprovou ser formada na área e estar atuando de acordo com a lei de regulamentação, que é a 13.643, ou seja, a profissional estava devidamente formada. Se ela não estivesse devidamente formada e não estivesse enquadrada na lei de regulamentação da estética 13.643/2018, ela estaria sim incorrendo em prática, exercício ilegal da profissão. Mas como ela estava com sua formação em dia, ela teve mais esse argumento em favor da sua decisão. Segundo ponto muito importante para essa decisão, cursos específicos. A profissional comprovou-se habilitada por diversos cursos de injetáveis. Não é que ela fez curso de argila, de massagem, ela fez curso de injetáveis. Era uma profissional com formação e, além da sua própria formação, ela tinha também cursos livres que a habilitavam para a atuação com injetáveis, ou seja, cursos específicos, os quais contaram muito para mostrar
que ela era capaz de executar as técnicas com segurança. Então, profissionais, quando vai ser avaliado uma questão relativa à denúncia, intercorrência, processo, qualquer tipo de questão legal, vai ser avaliado toda a tua formação, não só a formação de base, mas a tua formação continuada também. Os cursos livres, nesse caso, são extremamente importantes. Eles não habilitam um profissional por si só, mas eles dão sim uma formação extra e específica, e isso tem peso em qualquer decisão. É importantíssimo ressaltar isso. E o terceiro, que foi o parecer jurídico, extremamente importante. Você é profissional, atua com injetáveis, está correndo risco se não tem um parecer jurídico lá na tua parede. Isso é um erro gravíssimo. Este documento elaborado pelo Dr. Victor salvou a profissional de transtornos maiores, pois nele há toda a formação, comprovação de habilitação da profissional, todos os itens e dados dela. Então são dados pessoais da profissional, tá? Esse documento é feito em nome da pessoa e ali constam todos os seus dados. Ele pode ser utilizado numa possível fiscalização e até mesmo num processo pode ser anexado ali e ficará visível na clínica. Você vai colocar ele lá na parede, no quadro de avisos, tá? O teu parecer jurídico com teu nome, CPF, tudo bem certinho, tua formação, as tuas extensões. Esse parecer jurídico não é genérico, é um parecer jurídico que é feito para você, tá? E isso salvou a profissional, porque a partir desse documento que foi anexado, o Ministério Público do Estado de São Paulo entendeu que ela tinha toda a habilitação, que ela estava enquadrada na lei de regulamentação e não tinha o que se discutir. Ela estava fazendo um procedimento injetável, sim, mas ela era capaz de fazer tanto pela formação quanto pelos cursos que ela também adquiriu ao longo da sua carreira. Então, indiscutível, processo arquivado.